Que bom estarmos aqui novamente no programa 100% Educação. Poder falar com você, responsável por aluno do Pinheiro Guimarães, poder falar com você, aluno do Pinheiro Guimarães, e também poder falar com aquelas pessoas que estão acessando o nosso site ou Facebook. Hoje, dando sequência à programação, estamos recebendo em nossos estúdios o professor Aureliano Ferreira. Aureliano Ferreira, obrigado por estar aqui, professor. Obrigado pelo convite, professor. Ele é professor e pesquisador em ciências físicas e biológicas, também pós-graduado em educação ambiental e coordenador do projeto Enem do Colégio Pinheiro Guimarães. Hoje nós vamos falar sobre o Enem. O Enem, sempre o jovem, o estudante, ele sempre se depara com a porta de entrada ao ensino superior, que é o Enem. Isso aí gera, uma preocupação, uma certa ansiedade em ele fazer o exame do Enem. Quando eu estudava, tempos atrás, quando eu fiz vestibular, o candidato poderia optar por clássico ou científico. Queria fazer direito, queria fazer pedagogia. Não precisava ser submetido às avaliações em matemática, física, química e biologia. E vice-versa, Aquele candidato que queria fazer engenharia, ele também não precisava estudar história, geografia. Isso mudou, o governo achou, o Ministério da Educação, que era necessário o aluno do ensino médio ele ter o conhecimento de todas as disciplinas. Então, inicialmente foi criado um acesso do SEIGRAN Rio, através do SEIGRAN Rio, e posteriormente, há mais ou menos uns 8 anos atrás, foi criado o Enem, Exame Nacional de Ensino Médio, para poder avaliar o candidato a ingressar no ensino superior. Então, quem vai poder tirar todas as nossas dúvidas é o professor Aureliano. Então, professor Aureliano, nós estamos agora próximo do dia de encerramento das inscrições. Obrigado, professor, pelo convite. Nós estamos nesse momento, as inscrições abriram desde o dia 25 de maio, indo até o dia 5 de junho. Como o Enem hoje habilita na parte de desenvolvimento das habilidades, não só conteúdo, então é importante que a gente vai ver algumas dicas importantes ao longo dessa conversa. E, professor, o candidato ele se inscreve para o Enem, não é? Sim. Existe uma taxa de inscrição? Sim, a taxa de inscrição este ano está em R$ 65,00. R$ 63,00. R$ 63,00. R$ 63,00. E também, por exemplo, ele faz a inscrição e depois ele vai receber a confirmação da sua inscrição. Sim, com o local do exame, Isso, local do exame. Esse ano mudou. Até ano passado, o candidato recebia o papel de inscrição pelo correio. Esse ano, ele já na hora da inscrição, ele vai já indicar um e-mail, e só vale um e-mail pessoal por inscrição, a qual ele vai receber a inscrição. Isso certo. Com o intuito objetivo de economizar em torno de 70, 90 milhões de reais. Ah, entendi. No custeio desses papéis. Então fizeram uma forma assim mais prática, Isso. Perfeito. E normalmente o local escolhido é sempre próximo à residência do candidato? Normalmente é próximo. Isso. E em alguns casos pode ser um pouco mais distante, mas é próximo da casa ainda. E o Enem, de acordo com o número de pontos obtidos, ele Sim. pode conseguir uma classificação que possa vir a cursar uma faculdade pública, Sim. Então, e é da seguinte forma, por exemplo, se o candidato, a cada ano tem uma variação, o candidato chegar a 700 pontos, no universo de candidatos, nesse ano, o nível chegar a 800, passa a ser 800. No ano passado, se foi 650, era 650. Então, varia de um ano para outro em relação aos o universo de candidatos que estão fazendo a prova. E existe também, professor Aureliano, uma diferenciação do candidato que quer fazer, por exemplo, medicina. Sim. Então, os pesos são diferentes. Sim. Por exemplo, ele vai ter que se sair melhor,
naquelas matérias que têm mais aderência ao curso que ele deseja fazer, não é isso? Sim. Antigamente, pela Sesgran Rio, dependendo da área, você tinha peso 2 em algumas disciplinas. Por exemplo, né, medicina, você tinha peso 2 em biologia, química, física. Né, engenharia tinha mais a parte matemática. Então, na parte do Enem hoje, você tem nas figuras, né, ciências e tecnologia. Então tem ciência da natureza, por exemplo, na química, física, matemática. Eu tenho a parte de classificatória em cima de engenharia, por exemplo, né? E vai trabalhando assim por diante. Então o sistema classificatório é diferenciado. Sim, quer dizer, diferenciado. O candidato ele faz, né, todas as disciplinas, porém de acordo com a área de interesse, né, ele vai ter uma exigência maior. Sim, a diferenciação, né, de pontos para cada área. Diferenciação de pontos para cada área. Sim. Né? E as provas, os cadernos de provas são divididos em quantas etapas? Nós temos o caderno de prova, tem ciências da natureza e tecnologia, ciências humanas e tecnologia, eu tenho matemática, linguagem, códigos e tecnologia, como também eu tenho, por último, a redação. E a redação é muito importante. E a redação é o peso maior, ela está valendo 1000 pontos, todo ano vale 1000 pontos, né? 1000 pontos. E as demais disciplinas valem 600 pontos. 600 pontos, né? Isso. Então a quantidade de pontos, né, é fator principal para ele conseguir, por exemplo, se habilitar para uma vaga nas faculdades públicas, né? Sim. E também em algumas faculdades particulares, né, que aderiram ao Enem. Isso. Né? Então, por exemplo, o aluno, o candidato, ele optou por uma faculdade particular. Então, ele, naturalmente, a faculdade não vai ter o vestibular, ele vai adotar o Enem, né, como fator de ingresso desse candidato. Se ele aderiu ao Enem, sim. Se a certo. faculdade aderiu ao Enem, sim. Existe também a possibilidade do ProUni, né, professor? Sim. O ProUni também, o governo, né, ele instituiu o ProUni. Sim. Isso também deu possibilidade a estudantes carentes que não conseguiam vaga nas faculdades públicas, né, terem uma chance de cursar o ensino superior. Tendo uma bolsa uma bolsa, né? 100% até, no mínimo 50%, 100%. Exatamente. Foi uma permuta, né, que o MEC fez com essas instituições que aderiram, que existe uma troca, né, de alguns impostos em relação às bolsas ofertadas. Isso. Então tem bolsas de 100%, 50%, né? Varia de 50% a 100%. E, Aureliano, nós temos aqui, né, no Catete a Faculdade de Jornalismo Pedro Guimarães. Certo. E a gente verifica o interesse desses candidatos. Quer dizer, eles têm um sonho de serem jornalistas, né? Mas esse sonho, às vezes, é inalcançável. Eles não conseguem uma vaga no ensino público, em termos de terceiro grau. E eles conseguem concretizar o sonho. Por quê? Alguns recebem, de acordo com o grau de carência, 100% de desconto ou 50%. Então, os alunos que entram através desse processo são bem talentosos, bem interessados. Então, isso aí foi uma possibilidade boa, né, que o governo fez com a criação do ProUni, né, professor? Isso. Então, desde o momento que foi colocado a questão de você dar um desconto, né, aderiu a uma população que não tinha direito, tinha até competência, era estudiosa, mas não tinha o ingresso à faculdade devido ao seu custeio. Então o governo criou o ProUni para dar esse desconto de 50% até 100%. E até mesmo, né, existe a condução gratuita. Está incluso também essa cobertura do governo em relação a inscritos, né, os classificados no ProUni. Sim. Ficam isentos do pagamento do Vale Transporte, né, do transporte. Né, é custeado pelo governo. É custeado pelo governo. Né? Interessante. Agora, professor Aureliano, né, existe também o lado emocional, né, queridos responsáveis e alunos que estão assistindo esse programa. Né? Às vezes o candidato ele estudou, se esforçou, e pelo fato de estar sendo submetido a uma avaliação, gera aquele nervosismo e às vezes pode dar um branco na hora da prova, né? Quais são as dicas que você dá para o estudante que está se preparando para fazer o Enem? Quais são as dicas assim fundamentais
para eles terem a paz de espírito na hora da prova, né? Quais são essas dicas? Bem, você que está aí se preparando para o Enem, a primeira dica que eu dou é você estudando. Você é capaz, já vem se preparando ao longo do tempo, né? Desde o fundamental, médio, e não ficar nervoso no dia da prova. Descansar bem à noite, na véspera, para acordar disposto para fazer a prova. Por quê? A prova ela é feita após o almoço, começa às 13 horas. E muitas vezes o organismo dá um cansaço, né? E a prova é longa, além de ter textos grandes. É proibido levar celulares, o uso é de caneta preta, não é utilizado caneta azul. Não pode ir no dia com boné, é proibido. Mas a mais você, né, está preparado e seja confiante nesse dia. E às vezes a gente vê na reportagem, né, Aureliano, que aqueles candidatos que se atrasam, às vezes pegam um trânsito engarrafado e não conseguem entrar. Então o candidato estudou o ano inteiro e pelo fato de acontecer algum imprevisto no trajeto, ele não saber direito o local, ele acaba chegando atrasado. Isso gera assim um desprazer enorme, né? Verdade. Então, você acha interessante ele conhecer o local da prova? Sim. Caso ele não conheça a rua, não seja um local Sim. conhecido, ele possa ir assim na semana que antecede, ir lá dar uma ida até o local, sair com antecedência de casa, né? É Isso bom que ele conheça o local com antecedência, veja na internet o endereço, vá ao local, veja qual o melhor transporte no dia, o tempo do transporte para chegar e não ter imprevisto de atraso. Às vezes também aquele candidato, ele recebe o caderno de provas. Sim. E de repente ele perde muito tempo numa questão que ele tem dúvidas. É interessante também, Aureliano, né? Nós estamos conversando até antes sobre isso, né? Ele fazer primeiro, responder aquelas que ele tem certeza, né? Isso. Porque existe um tempo delimitado para ele fazer a prova, né? Certo. São 4 horas. 4 horas e meia, e 30. Né? 4 horas e 30. Então, se ele perder muito tempo numa questão que ele tem dúvidas, isso pode prejudicar e acabar atrapalhando o tempo que ele tem. Então, você conversando comigo antes, né? É uma dica, professor. Fazer uma primeiro dica, o que tem certeza. Isso, uma dica importante. A prova, você não precisa ter medo para a prova. A prova praticamente é de conteúdo, você tem que saber, né, ler, então tem que fazer a parte de interpretação e compreensão, né, prestar atenção na pergunta. Grande parte das questões dos textos estão inseridos já as respostas. Com calma você chega ao sucesso e à resposta correta. Claro, no nervosismo, se você tiver alguma dúvida, não está conseguindo resolver a questão, pule para a próxima e faça as mais fáceis primeiramente. O que acontece? O Pinheiro Guimarães, ele também tem uma preocupação muito grande na preparação dos seus alunos para o Enem. Nós temos um projeto pedagógico, né, chamado Aprender Solidário, que visa fazer diferença na vida de cada aluno, né? Por isso mesmo, nós temos até uma atividade semanal, que é a educação socioemocional. Mas também não nos descuidamos do Enem. O Enem é fundamental. E nós começamos, né, professor Sim. Aureliano, com o projeto Enem. Na unidade Barra da Tijuca, as aulas dessa turma, no contraturno, teve início em maio. Isso. E agora em junho, né, vão ter início, né, as aulas do projeto Enem nas unidades de Copacabana, Catete, Ipanema e Tijuca. Né? Então, como é que é a estrutura do projeto Enem do Colégio Pinheiro Guimarães, professor Aureliano? Professor Armando, a estrutura do Colégio Pinheiro Guimarães retrata professores experientes no processo do Enem, professores que levam as questões e trabalham ponto a ponto, passando dicas e colocando como deve ser compreendido cada questão, como deve ser trabalhado e entendido os comandos de cada questão para que ele chegue ao sucesso. Perfeito.
Então, esse projeto já está em andamento, né? Sim. Nós vamos fazer um acompanhamento dos alunos também nos dias das provas, né? Vamos estar sempre próximo a eles, né? E nós gostaríamos que você colaborasse com o programa, enviando sugestões para através do site do colégio, do Fale Conosco, né? E mandando também através de e-mail, e também vou disponibilizar um telefone da Central de Relacionamento, que é o 2205-0797, ramal 231. Esse programa é feito com a sua colaboração. A ideia desse programa é criarmos, né, um veículo de aproximação entre o Colégio Pinheiro Guimarães e os responsáveis e alunos. E estamos prontos para receber todo tipo de comentário para que possamos aperfeiçoar essa nova ideia. E, professor Eliano, eu agradeço a sua presença no programa. Né, eu que agradeço o convite. No primeiro programa nós conversamos sobre a parte profissionalizante. Conversamos com o professor Alexandre Miranda, hoje estamos conversando com o coordenador do Projeto Enem, e nos próximos programas vamos trazer nutricionista do colégio para conversar, vamos trazer as consultoras psicopedagógicas para falar sobre a Escola da Inteligência, a educação socioemocional, que é um dos diferenciais do Pinheiro Guimarães, né, falar sobre o Pinheiro Monitoria. Nós temos agora uma plataforma na internet em que os alunos que sabem mais, através de grupos de estudo, ajudam aqueles que sabem menos. Que, na realidade, a figura do professor é aquela figura do técnico. Como se fosse numa equipe, o professor é o técnico, os alunos são jogadores. Qual é a finalidade? O professor ter a sensibilidade de saber o grau de conhecimento da maioria dos alunos e sempre apurar se eles estão conseguindo acompanhar, não é? Sempre conseguindo acompanhar. E por isso, né, eles utilizam os quadros interativos, né, todas as formas necessárias para o acompanhamento. Na realidade, todo aluno para nós é importante. Ele se matricula no colégio, ele recebe um número. Quando ele senta na carteira escolar, ele é uma pessoa diferente da outra. Então nós fazemos um trabalho completo, né? A importância é fazer diferença na vida de cada um. Então a família também tem um papel preponderante, professor, né? Então nós queremos caminhar juntos. Daí a ideia desse programa 100% Educação. Nós temos também o programa 100% Educação na rádio poprio.com, no dial 98,7. E esta rádio ela tem um alcance da Glória até o Largo do Machado. Estamos também com o programa no Facebook, no site, e vamos caminhar juntos, né? O importante é buscarmos a felicidade, buscarmos a conquista do conhecimento e que possamos uns ajudar os outros, né? Fazer uma educação solidária. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado, professor Eliano. Obrigado, e até o próximo programa. Obrigado, até o próximo programa, que vocês saberão através do SMS qual vai ser o tema.